Tá bom. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Everson, por essa oportunidade da gente apresentar a JustPrev para os seus associados aí da Associação do Ministério Público de Rondônia. É um prazer para mim estar falando um pouquinho de Previdência, conversando mesmo sobre Previdência com vocês, com os senhores. Mas eu queria pedir, antes de eu começar a explanação, que o doutor Alexandre e o doutor Francisco falem alguma coisa sobre a JustPrev. O doutor Alexandre é o nosso membro do Conselho Fiscal, o doutor Francisco é o presidente do Comitê de Investimentos. Então, só para fazer realmente uma introdução, né, de como eles chegaram à JustPrev, o que eles acham aí, para poder me apresentar. Tá certo, então. Posso começar, Francisco? Você me Pode, permite? fique à vontade. Algumas pequenas e poucas palavras. Primeiro, de agradecimento, né, pelo Everson, por nos permitir aqui essa reunião hoje, de poder passar para os colegas do Ministério Público um pouco do que é a JustPrev para nós. E para mim, em especial, vou usar de uma analogia como se fosse um garoto propaganda da JustPrev e explico por quê. Eu, quando fui presidente da Associação dos Magistrados, da Ameron, eu não tinha minha previdência na JustPrev. Então, até pelo encargo da presidência da Ameron, e por ser a Ameron e a AMPO instituidora da JustPrev, eu fui procurar saber e também recebi contato, porque a JustPrev é muito ativa nas suas comunicações. Eu recebi o contato da JustPrev para fazer a divulgação. Foi aí que eu conheci, inclusive, o Fábio Roger, que está aqui conosco, que é do Pará, onde eu procurei, então, conhecer um pouquinho mais do que era a JustPrev, embora nós já sabíamos o que era, o que fazia, sabíamos que éramos instituidores da JustPrev, mas não tinha uma proximidade tamanha com relação a isso. Tenho previdência privada há mais de 15 anos, salvo engano, e não era da JustPrev. E, a partir dessa proximidade, até minha obrigação com relação à Ameron, que procurei saber, então, um pouco mais da JustPrev, e só para simplificar esse caminho, hoje, não só a minha, como dos meus 2 filhos e da minha esposa, todos estão com a previdência feita a portabilidade já há mais de 4 anos para a JustPrev. Foi quando eu tive esse contato inicial, comecei a conhecer e comecei a ver as vantagens que a JustPrev nos oferecia com relação aos demais planos de previdência. O meu plano original era do HSBC ainda, depois Bradesco, dos meus filhos era do Banco do Brasil, da minha esposa também era do Banco do Brasil, e analisando os prós e contras, encontrei muito mais prós na JustPrev, de modo que transferi tudo. E justamente por ter ido procurar conhecer a JustPrev, acabei me candidatando até ao Conselho Fiscal dela e estou atuando como membro do Conselho Fiscal e tenho podido participar um pouco mais ativamente, não só como cliente, mas também dentro da compreensão da diretoria fiscal a respeito de análise e comportamento das atividades que são feitas pela JustPrev, e nós sabemos que esses tipos de entidades, digamos assim, sofrem uma fiscalização tremenda de inúmeros órgãos. E ali no Conselho Fiscal, os órgãos internos e órgãos externos. E no Conselho Fiscal eu também tenho notado uma preocupação grande, bastante, com receitas e despesas, né? O que mostra a seriedade do trabalho que vem sendo desenvolvido já há algum tempo, não é de hoje, a JustPrev tem desde 2007, salvo engano. Então, eu tenho podido desenvolver esse trabalho. Até essa semana nós temos reunião do Conselho Fiscal
E o Francisco também, já há algum tempo, participa do Conselho de Investimento e hoje é o presidente desse Conselho de Investimento, que vai poder conversar e talvez trazer mais informações a respeito da forma de investimento também, que reputo sério e bem comprometido com trazer bons resultados para todos que têm os seus planos de previdência ali na Jusprev. Então, basicamente é isso. A partir do momento que eu fui presidente da Ameron, eu pude ter uma proximidade maior e, a partir daí, pude fazer com muita tranquilidade não só a transferência do meu plano e da minha família, mas também de conversar com vários magistrados, colegas magistrados, que acabaram fazendo seus aportes lá na Jusprev. Nós temos, eu pelo menos tenho uma visão bastante, até há pouco tempo atrás, às vezes nós não nos preocupávamos, fazia o depósito mensal, mas o nome de previdência nos impõe que sejamos previdentes para o nosso futuro, né? Isso é que traz essa preocupação maior. E depois daquela paulada, digamos assim, me perdão da expressão, que recebemos com a perda do nosso auxílio moradia, isso intensificou, porque nós tivemos uma perda de quase 30% dos nossos ganhos, e então é algo que nós não podemos descuidar jamais, ainda mais no nosso futuro. Nós estamos passando aqui no estado de Rondônia mais uns ajustes na questão previdenciária pública, né, do governamental. O próprio Tribunal de Contas agora, esse mês, está se movimentando, porque está vendo que aquele fundo do pessoal mais antigo não está superavitário e daqui a 2 anos vai estar com um déficit maior ainda, está procurando ajustes, e nós sabemos que aqueles que entram também na magistratura e no Ministério Público numa data mais recente já também não tem a integralidade, fica submetido a um teto, enfim, o que impõe para que sejamos mais previdentes ainda com o nosso futuro, para que nós possamos ter a nossa aposentadoria. E eu penso, né, e aí porque eu disse que eu sou um garoto propaganda, além de ter levado toda a minha previdência para a Jusprev, eu penso que é uma forma de reforçarmos essa posição financeira conosco, né? Tem os benefícios fiscais, todo ano 12% é possível aportar, que é algo muito factível para a gente. Tenho feito esse planejamento tributário para mim e tenho tido benefícios, porque até esse ano que eu tive, pensei que não ia ter restituição de imposto de renda, mas acabei tendo, né, um pouquinho ou não, mas acabei tendo restituição de imposto de renda graças a esses aportes que a gente acaba fazendo, além daquela prestação, daquela mensalidade, né, da Previdência Privada. Então, é mais ou menos isso. Não quero tomar muito tempo de vocês, até porque, como eu me referi, nós temos sessão no Tribunal Eleitoral daqui a pouco, e tanto a Débora quanto o Fábio são 2 experts, especialistas no assunto, muito mais do que eu estou aqui, mais uma vez, como talvez garoto propaganda, e o Francisco também tem uma grande bagagem, né, no tema, porque ele está até há mais tempo que eu na diretoria e na diretoria de investimento, onde é o que corre o grosso, né, onde investir nos planos de previdência, que são vários. É isso, basicamente isso. Estou à disposição para quem quiser continuar depois a nossa conversa. Agradeço mais uma vez ao Everson pela abertura com a Jusprev. Obrigado a todos. Francisco, agora é com você. Alexandre, obrigado. Boa tarde a todos. Como o Alexandre falou, eu também, a Jusprev, né, a Ameron, desde a época lá do Raduan, quando ele foi presidente da Ameron, foi quando foi instituída, foi criada a Jusprev, e a Ameron foi uma das associações, né,
fundadoras da Jusprev. E desde então, eu até não dava muita atenção. Aí, quando eu também me tornei presidente da Ameron, eu tive a oportunidade convidei a Jusprev, e foi quando eu conheci a Débora, e ela veio aqui até em Porto Velho. Fizemos aqui uma apresentação para os associados daquela época aqui, lá na Ameron, e também de Paraná, para os associados do interior. E aí que eu comecei a me inteirar mais sobre a Previdência, né, da Jusprev. Apesar de também, como o Alexandre falou, eu já tinha Previdência na época, a gente tinha aquelas do antigo... Começou pelo Bamerinos, né, depois para o HSBC, que a gente vinha, não dava muito previdência no Brasil, previdência privada, sempre todo mundo teve um pouco de cautela pelos alguns planos aí para trás que tiveram problemas, então a gente tinha um pouco de cautela. Mas com essa reestruturação que houve, e aí eu me inteirei da Jusprev, foi quando eu, além de trazer para todos os associados, eu também me associei, né, me tornei um participante, colocando, inclusive, colocando meu filho e colocando até meu neto como aquele que a gente tem, a Débora vai falar, que é aquela para renda para estudante, né, enquanto está estudando, né, até os 18 anos, que dá para fazer tudo isso. Então, dentro dessa perspectiva, eu fui participando e fui me inteirando, e a preocupação também era essa, da gente aposentar as perdas salariais, que tanto na magistratura quanto aí no Ministério Público, todos muito bem sabem, né, que com a reforma da Previdência, a gente foi cada vez que falava alguma coisa da Previdência, assustava e mexia, a gente ficava preocupado com o bolso, depois veio saindo o auxílio moradia, e a Débora, o marido da Débora, né, vou acabar contando aqui, o marido da Débora também é promotor de justiça lá em Curitiba. Então, ela sabe bem daquilo que a gente passa, quer dizer, ela convive bem com essa situação de saber as necessidades da nossa categoria, tanto da magistratura quanto do Ministério Público, e com essas preocupações que a gente tinha da Previdência. Então, além, como o Alexandre falou, da gente ter a garantia do futuro, também começar a pensar, porque todos nós desempenhamos essa função de acumular, né, ou promotor eleitoral, ou quem está lá, o juiz também eleitoral, quem está no TRE, quem participa, esses rendimentos, como vocês sabem, vão acarretando um problema para a gente no imposto de renda, essa segunda fonte, quer dizer, vai cobrando a gente pelo patamar, né, dos 27,5, quer dizer, isso atrapalha bastante. Esse ano também, Alexandre, com tudo isso que a gente, felizmente, recebeu do TRE, porque a gente lá passa a receber jetons, e eu estava preocupado, eu fiz uns aportes também no final do ano. Normalmente, eu costumo fazer o que eu tinha de restituição, eu reaplicava. Agora, esse ano, com tudo que eu fiz, eu tive R$6 de restituição, mas eu fiquei contente porque eu não paguei. Só o fato de eu não pagar, eu já fiquei contente, porque eu falei, pô, segunda fonte, chega no fim do ano, você vai fazer olhar todos os teus rendimentos, ainda ter que pagar imposto de renda, é terrível. Quer dizer, então, eu consegui preservar o dinheiro aplicado, né, e não gastar do imposto de renda. Então, esse é um dos pontos também que muito favoráveis. Eu, como o Alexandre falou, a Débora aí na abertura, eu passei a integrar o Comitê de Investimentos, assim como faço parte nós temos um magistrado do Maranhão, temos um promotor de justiça do Rio Grande do Sul, que ele até está assessorando lá o procurador-geral, e temos também um outro promotor do Paraná, um defensor público também lá do Paraná, né? E o marido de uma promotora de justiça também do Paraná. Então, nós fazemos parte do Comitê de Investimentos, temos as nossas empresas que nos prestam, né, o auxílio técnico para podermos ter esse bom desempenho, de olhar, porque o que a gente tem que pensar que a Jusprev, diferentemente do que é o banco comercial, é que ela é nossa. Quem manda lá, quem cuida, o patrimônio todo que tem na Jusprev, são
dos participantes, que são promotores, são juízes, defensores, quer dizer, o rendimento, e vocês vão ver pela apresentação depois que a Débora vai colocar, nós não temos, todo o lucro é revertido em favor do participante, quer dizer, não tem que ter aquilo que o banco fica com a parte dele e depois o líquido para cada um. Não, na Jusprev não. Acho que alguém entrou aí. Ela é toda em benefício dos participantes, né? Quer dizer, as associações que participam através dos seus presidentes, das reuniões, que tomam as deliberações, que representam cada um dos seus associados. Esse ano de 2000, e vocês sabem que esse ano 2021 e 2020 foram anos terríveis, que a gente teve aqui que passar apurado para poder preservar os ganhos, né? Porque o mercado, até ontem, se vocês estivessem vendo, eu estava acompanhando, a Bolsa de Valores estava derretendo. Quer dizer, você aplicar um dinheiro hoje e ter retorno está difícil, e a gente vem lutando com as informações que a gente vem conseguindo aí através das empresas que nos prestam esse tipo de informação. Só para vocês terem uma ideia, a poupança desse ano, ela rendeu 1,12% no acumulado 2021. O CDI foi 1,64%, e com toda essa pressão que nós tivemos, nós estamos no positivo ainda com 3,69%. Ou seja, a gente está conseguindo ainda ter 225% acima do CDI e 330% acima da poupança. Quer dizer, levando em consideração que vocês veem com relação à previdência feita pelos bancos comerciais ou pelos outros, nós temos uma taxa de carregamento mensal de 0%, ou seja, não cobramos nada quando você faz as aplicações mensais. Temos uma taxa de administração anual das mais baixas, que é 0,7%. Quem quer fazer transferência de PGBL, né, para a Jusprev, não tem custo nenhum. Também, quando quer sair, não tem custo algum. Ou seja, a gente tem essas vantagens acumuladas que você pode deduzir até 12% da renda anual bruta, né, da base do cálculo do imposto de renda, que é o que o Alexandre falou e que eu estava dizendo, que a gente, mesmo tendo essa segunda fonte de renda, quando acumula aí algum tipo de atividade, principalmente eleitoral, isso nos ajuda bastante, né? Quer dizer, temos uma gestão transparente, segura, porque os participantes que integram os órgãos colegiados são eleitos pela própria categoria, pelas instituidoras, quer dizer, então cada associação, por exemplo, se a Ampro, quando vocês entram, a Ampro vai representar e vai brigar por vocês. Quer dizer, essa rentabilidade que a gente está tendo, ela passa a ser maior, como eu falei, porque a Jusprev não tem fins lucrativos. Essa rentabilidade líquida que a gente tem, ela é repassada integralmente aos participantes. Quando acontece a necessidade, se você tiver um inventário, a gente não precisa nem de alvará. O recebimento independe tanto de inventário, né, aliás, e de alvará, quer dizer, é feito automático. Se tiver um problema que venha a acontecer do falecimento, o beneficiário vai receber da maneira mais tranquila do mundo, quer dizer, não vai ter necessidade de recorrer em juízo para poder ter o seu recebimento do dinheiro que ficou a cargo da Jusprev. Quer dizer, você pode ter o recebimento integral, né, desse montante acumulado, quer dizer, que pode ser tanto ao final, que o participante pode querer, quando ele põe a data para ele sair, ou posteriormente pelos seus beneficiários. Quer dizer, e ainda tem a possibilidade, quando a gente faz o plano, de colocar uma cobertura de risco vinculada, né, para constituir um fundo, que seria, a grosso modo, e o Fábio depois vai explicar para vocês, mais ou menos como se fosse um seguro. E você pode escolher os seus beneficiários, né, de livre escolha, não está vinculado tem que ser só a esposa ou os filhos, não. Você pode escolher quem você quiser de beneficiário. Eu, dentro desse contexto, e olha, uma coisa que chama a atenção, e muitos, talvez, de vocês nem saibam, era uma coisa que me chamou a atenção, até que uma vez o Raduan tomou um susto, e a gente, quando estava numa apresentação lá na sede da Ameron, quando a Débora falou, muitos colegas tomaram conhecimento disso pela primeira vez.
Imagina que vocês entrem aí para a previdência de um banco aí, estatal. É que ninguém tem o hábito de ler, né, a proposta. Quando você estipula que você vai passar a receber, vamos supor, você estipulou para daqui 15 anos, e o banco, então você se aposenta, passa a entrar em benefício. Você recebeu a primeira parcela, e se você falecer, acabou, não passa para o beneficiário, porque o banco já te pagou. Você perde todo aquele dinheiro e fica para o banco, porque você entrou em benefício, recebeu, você veio a falecer, acabou, o banco cumpriu, que era a prestação do que ele tinha sido contratado com você. Na Jusprev, como nós somos os donos, são as nossas, como eu falei, as nossas associações que comandam, isso não acontece. Isso vai para o nosso beneficiário, não precisa você fazer nenhum tipo de exigência, nada, é automático. Se eu amanhã, por exemplo, eu tenho lá o Alexandre, os outros, se a gente aqui tiver o problema e vier a falecer, automaticamente os meus beneficiários vão entrar em recebimento do benefício, independentemente de ter que brigar judicialmente, como eu falei para vocês, dessa situação dos outros bancos. A Débora pode até explicar isso melhor para vocês. Então, tudo que a gente tem em favor, se vocês forem ver, é em favor do participante, porque você é mais um dos donos. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, hoje, principalmente para os mais novos, né, que entraram aí na carreira, que ingressaram, e que sabem que vão ter problemas quando da aposentadoria, porque o valor não será o integral, né? Apesar que aqui em Rondônia a gente ainda não teve a reforma por inteiro, né? Mas aqueles que sabem que vai ficar restrito ao teto da previdência do regime geral. Imagina você trabalhar a vida inteira e ficar preso a 5.700 e poucos reais. Quer dizer, se você não tiver uma reserva, né, e ela sendo feita pela Previdência, uma previdência privada, que você vá guardar o seu dinheiro, para no futuro você não passar necessidade. Aí alguém pode até perguntar, né? Eu faço parte lá do Comitê de Investimentos, e a gente às vezes ouve alguns comentários, mas se eu aplicar no mercado financeiro, eu posso ganhar muito mais do que se eu colocar na Previdência. Pode, só que o risco é maior. E outra, na Previdência, quando você faz, por exemplo, você estipula o valor que você vai guardar todo mês. Então, todo mês, eu já tenho lá minha conta, todo mês aquilo vem o débito em conta que entra o depósito regularmente feito para a Jusprev, né? Agora, veja, será que você vai ser tão assim, que a maioria dos nossos colegas, se vocês forem ver, tanto vice-promotor, não são tão ligados a esse tipo de coisa, ao dinheiro, quer dizer, no dia a dia do trabalho, de tudo, vocês mal vão ao banco, a gente trabalha tudo pelo telefone, não está muito ligado a aplicações e rendimentos. Então, será que você vai ser aquela pessoa que vai todo mês destinar aquele percentual, aquele valor de depósito que você vai aplicar numa conta, acompanhar diariamente como é que está o mercado de ações, como é que estão os fundos imobiliários, esses fundos de investimentos? Não vai. A gente sabe que no dia a dia não temos condições. Fazemos audiência a manhã inteira, à tarde, que a gente tem para despachar os nossos processos. À noite, agora com o PJE, ainda estamos trabalhando de noite, né, para poder limpar as nossas pautas aí, vocês com esses montes de processos, tudo que o Ministério Público atua, quer dizer, a gente está trabalhando com essa história de PJE e agora a pandemia, parece que estamos trabalhando mais até do que era antes, né? Será que nós vamos ter tempo de ficar fazendo essas aplicações no mercado, ficar trabalhando com um olho aqui numa tela, trabalhando e outra em mercado para poder ganhar uma diferença? Eu acho difícil, eu acho que nós escolhemos a profissão pelo que a gente gosta, e ninguém aqui, quando escolheu para ser promotor ou juiz, resolveu entrar para ser rico. A gente escolheu para ter uma tranquilidade ao longo da vida. E a previdência privada é mais ou menos isso, para garantir que a gente, quando for se aposentar, estipular a data de saída, a gente ter aquele complemento da previdência. Eu, quando entrei, a minha ideia era fazer um fundo
que compensasse as perdas que eu tivesse quando eu me aposentasse, ou seja, que fosse o auxílio moradia, o auxílio alimentação que a gente tem aí, né? E auxílio saúde, essas coisinhas que na linguagem nossa, aí vocês sabem, esses pendurucalhos aí que a gente tinha no nosso que a gente perde tudo, e ainda até o abono de permanência para quem já tem, né? Então, a ideia era conseguir evitar essa perda. Então, ninguém pensa que, como eu falei para vocês, em ficar milionário aplicando em previdência, e sim ter uma aposentadoria dentro daquilo que a gente trabalhou a vida inteira, ter a tranquilidade de que a gente, principalmente depois que tiver velho, nós vamos precisar de mais remédio, né? Vocês sabem que quando a gente começa a ficar doente, plano de saúde fica mais caro, remédio o tempo inteiro, e é a hora que a gente tem a tranquilidade, então, de ter esse tipo de dinheiro guardado para ter o complemento da nossa aposentadoria. Como eu falei, eu faço parte do Comitê de Investimentos. A gente hoje nós trabalhamos com a Icatu e com a Soma, né, que cuidam do nosso dinheiro, e hoje nós já estamos ultrapassando 350 milhões, não é isso, Débora? Já passamos os 350 milhões, nós temos um potencial muito grande para atingir todos os promotores, todos os membros do Ministério Público, da magistratura, e a gente vem trabalhando para isso, estamos crescendo, né, de fazer essas visitas, esses bate-papos, para que a gente possa crescer cada vez mais e oferecer para todos os participantes os benefícios cada vez melhores. Eu, assim como o Alexandre, fico aqui à disposição. É lógico que daqui a pouco a gente vai entrar para a sessão aqui do TRE, mas até lá eu também fico à disposição, que eu puder esclarecer, que eu puder participar com vocês, e vocês vão ser brindados aí, porque a Débora, além de tudo, ela é especialista em previdência, é professora lá na universidade em Curitiba, lá no Paraná, sobre direito previdenciário, entende muito do assunto. O Fábio é o nosso representante aqui na região norte, também o nosso consultor para poder prestar todo tipo de informações para vocês. E aqui a gente fica também à disposição por sermos da terra, né? Por ser eu, Alexandre, de sermos participantes da direção, por estarmos já na Jusprev há um tempo. E nada impede que vocês também, logo no futuro, também, com a participação da Ampro, venha nas próximas eleições ou coisas desse tipo, tenha seus representantes que possam vir aí ser indicados pela associação e também participar ativamente, que é o que a gente precisa, que todos tenham esse tipo de participação e contribuição para a Jusprev poder crescer cada vez mais. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos vocês, gostaria de tê-los amanhã também junto aí para caminharmos juntos na Jusprev, porque estaremos cada vez mais fortes, mas eu e o Alexandre ficamos aqui à disposição e retorno a palavra para a Débora. Muito obrigada, doutor Francisco, doutor Alexandre, pelos depoimentos, né? Eu acho que aproxima mais aí o pessoal de Rondônia que conhecem os senhores, né? E dá um aval realmente para a Jusprev. Então, eu gostaria de pedir licença para compartilhar a minha apresentação com os senhores, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre aposentação, né? Aposentadoria. E é gozado, porque a aposentadoria, já estão vendo a minha... Dá para ver, né? Então, vamos lá. Então, aposentadoria significa o quê? Ir para os aposentos. E há muitos anos que isso não significa mais ir para os aposentos. A gente hoje sabe a dificuldade que um aposentado tem de custear as suas próprias despesas, né? Há estudos que indicam que somente 1% da população de aposentados consegue custear sozinha com as suas despesas. Então, já imaginou? E somente 6% da população brasileira se preocupa com isso e faz a sua previdência privada. Então, eu acho que a população brasileira está ainda longe, né, do que a gente precisa em educação financeira e educação previdenciária, mas nós temos que começar. E é com esse intuito, com essa vontade, que em 2007, algumas associações se reuniram e decidiram criar o seu próprio fundo de pensão, a sua própria previdência complementar.
Inicialmente foi um movimento que nasceu aqui no Paraná, com a doutora Maria Tereza Willy Gomes, depois ele tomou uma proporção nacional, trazendo associações de Ministério Público, magistratura, defensores públicos, procuradores da República, juízes federais, do Brasil inteiro. Hoje, nós já temos 87 associações instituidoras, 86 de carreiras jurídicas e uma da carreira do Poder Executivo, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que é uma associação que não estava previsto o seu ingresso pelo nosso estatuto, mas pela importância que ela trouxe pela JustPrev, foi aberto o estatuto e se permitiu que os auditores fiscais fizessem parte também dessa rede de proteção criada pelas associações, porque são os auditores fiscais quem auditam os fundos de pensão. Eles que fazem parte da Previc, que é o nosso órgão fiscalizatório. Então, nós temos 87 associações, mais de 3.500 participantes hoje, mas um potencial ainda de 120 mil participantes. Então, a gente tem muito a crescer. Somente com esses 3.540 participantes que nós temos, nós já superamos 360 milhões em patrimônios administrados. Como o doutor Francisco disse, a JustPrev, por obrigação legal, tem que terceirizar essa aplicação de ativos dos seus participantes. Hoje nós temos 2 assets de renome no mercado financeiro que fazem a aplicação desses recursos e trazem, né, toda a devolução de taxas, de juros que eles conseguiram amealhar com as suas aplicações. Toda a rentabilidade é repassada para o participante. Somente com esses números, hoje, nós já estamos no 6º lugar do ranking de fundos instituídos do Brasil. E nós temos já participantes que já recebem o seu benefício previdenciário. Hoje nós temos mais de 85 participantes que já estão em benefício. Nós vamos fazer agora, em dezembro, 14 anos de fundação desse movimento que uniu várias associações, como eu já disse, de Ministério Público, magistratura no Brasil inteiro. E nós temos a Ampro, né, e aí a Ameron também, de Rondônia, como nossas instituidoras. O ingresso da Ampro, ele se deu em julho de 2008. Então, a Ampro é uma das instituidoras fundadoras da JustPrev. E o doutor Everson, ele tem assento no Colégio de Instituidoras. Então, é o doutor Everson que vai trazer o pleito de seus associados, as vontades, os limites de alocação de recursos, qual é o perfil, né, de um investidor do Ministério Público aí de Rondônia. Atualmente, nós temos apenas 10 promotores de justiça ainda de Rondônia, mas a gente quer crescer muito. E temos aí para oferecer para os senhores nosso consultor próprio que está nos assistindo aí, depois vai dar o depoimento dele, que é o Fábio Roger, que pode fazer um atendimento personalizado para os senhores, analisando os seus PGBLs, os seus extratos, para poder trazer também, importar para a JustPrev. Então, nós temos 5 órgãos colegiados e já temos o assento da Ampro no Colégio de Instituidoras, que é o seu presidente, doutor Everson, que tem esse assento. Mas, como o doutor Francisco mesmo disse, Conselho Fiscal pode ser formado também com participantes da Ampro, Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. Somente para situar a JustPrev nesse cenário da Previdência do Brasil, a Previdência ela é dividida entre regime geral e Previdência complementar. Os regimes gerais é o regime do INSS e o regime próprio de Previdência Social, que é o regime do servidor público. O regime de Previdência complementar é de natureza facultativa a sua contribuição, e ele se divide entre regime de Previdência complementar aberta ou fechada. As entidades abertas de Previdência complementar são os bancos e seguradoras. A JustPrev ela é uma Previdência complementar fechada, também chamada de fundos de pensão. As previdências complementares fechadas podem ser patrocinadas ou instituídas. Patrocinado, os senhores já têm aí a Previcon RO, que ela é atrelada à Previcon SP, né? E já quem já tomou posse a partir de 2018, de novembro de 2018, já está aí com essa Previcon RO para gerir os seus recursos. Só que a JustPrev, ela não é patrocinada, ela não tem um vínculo de contribuição paritária nem trabalhista. Ela é instituída por associações e sindicatos. Então, a gente fala que nós não somos concorrentes de nenhuma patrocinada, muito menos da Previcon RO, onde os senhores podem ter aí uma contribuição paritária de até 7,5% do que contribuírem, mas lá tem uma taxa de administração anual de 1% e carregamento mensal de 4%. Tá, gente? Nós não somos mas a gente não pode também falar sobre migração de regimes ou sobre aderir ou não ao regime de previdência estadual. Nós já fizemos alguma palestra, inclusive eu já fiz umas com o doutor Francisco Borges, que houve bastante esse debate sobre a migração para uma entidade criada pelo Estado de Previdência ou não. E a gente resolveu na JustPrev que nós não vamos nos
nos meter nessa seara. Nós vamos cuidar da previdência complementar, até complementar dessas previdências públicas que são criadas agora no Estado. Nós já temos a previdência, que é a Funpresp-Jude, criada para o servidor público da União, e os estados têm criado também a sua previdência estadual. Então, só para ter uma ideia, por que então a JusPrev foi criada? A JusPrev foi criada por causa que alguns presidentes tiveram a preocupação com essas alterações legislativas que surgiram após a Constituição Federal de 88, que sempre traziam obrigações, instituíam obrigações e retiravam seus direitos. Aí nós temos alguns exemplos de emendas constitucionais, a 20, a 41, né, que retirou a paridade e integralidade. Então, aqueles que entraram depois da emenda constitucional 41 de 2003, não tem mais a integralidade e paridade. Então, precisam realmente de uma complementação. Tá? E agora nós temos a emenda constitucional 103 de 2009, que alterou todo o sistema de previdência. Os principais problemas que a gente vê é que as pessoas que estão no serviço público hoje, a gente conversa bastante, e eles acham que têm um direito adquirido, mesmo aqueles que ingressaram após a emenda 41 de 2003. Né? Muitos não entendem a paridade e integralidade. E essas sucessivas constitucionais foi um dos problemas realmente que demandou essa criação da nossa entidade. Então, tem-se, nós falamos, em expectativa de direito adquirido, e não o direito adquirido realmente. Hoje já tem, então, aí no estado dos senhores e das senhoras, né, quem tomou posse após 6 de novembro de 2018, com adesão automática à Previcon-RO. As diferenças que eu posso trazer, que o doutor também falou, tanto o doutor Alexandre quanto o doutor Francisco, com relação a uma entidade aberta e uma entidade fechada. Com relação à JusPrev, que é uma previdência fechada, porque ela é somente indicada para aqueles associados, para os seus familiares e aquelas pessoas que esses associados indicarem para fazer parte de um plano de previdência complementar criado por essa associação. Então, eu vou falar das diferenças entre JusPrev e bancos e seguradoras. Vou falar rapidamente que aqui na JusPrev, por se tratar de uma entidade fechada, somente os associados, seus familiares e aquelas pessoas indicadas. O Estatuto da Ampro contempla já a figura dos associados vinculados, que são aqueles indicados pelos associados principais para fazer parte somente do plano de previdência complementar. Então, tanto os senhores e as senhoras podem aderir ao plano de previdência criada pela Ampro, quanto seus familiares, seu esposo, seus filhos, e aquelas pessoas também que forem indicadas. Numa entidade aberta, qualquer pessoa pode aderir, porque lá é como se fosse um contrato de adesão, é um contrato padrão. Aqui nós somos uma fundação sem finalidade lucrativa, que temos plano exclusivo. Não se trata nem de um PGBL, nem de um VGBL, mas ele tem características de um PGBL. Portanto, todos os PGBLs de bancos e seguradoras podem ser portados para a JusPrev. Nos bancos, a gente fala em acionistas. Aqui os senhores são participantes. Nós temos consultores próprios em todas as regiões. Nas entidades abertas é uma venda, inclusive aqui nós não falamos em venda, nós falamos em consultoria previdenciária, onde os participantes escolhem as gestoras através de um comitê de investimentos. São selecionadas as melhores gestoras de ativos, aquelas que vão ao mercado financeiro fazer a alocação dos investimentos, dos recursos financeiros. E quem escolhe isso? São os próprios participantes que têm assento nos órgãos colegiados. Geralmente, nos bancos e seguradoras, há uma vinculação a uma única gestora de ativos. Aqui na JusPrev não há taxa de carregamento mensal, e nos bancos tem uma taxa de carregamento mensal, geralmente atrelada ao saldo. Geralmente, eles falam assim, participantes que têm acima de 500 mil têm uma taxa de carregamento menor. Tá? Pode chegar até a 0, mas o que importa realmente é uma taxa de administração anual que é cobrada dos participantes. Aqui na JusPrev ela é 0,7 ao ano. E nos bancos seguradoras nós não achamos essa taxa, não existe essa taxa de 0,7. Além da taxa de carregamento, taxa de performance, taxa de saída, eles também cobram uma alta taxa de administração que retira toda a rentabilidade conseguida ao longo do ano. Dedução de imposto de renda, esse é um dos principais motivos que as pessoas vêm para a JusPrev. E depois que elas começam realmente a ter aquele sentimento de educação financeira e previdenciária, mas a primeira mote que trazem essas pessoas para virem para a JusPrev é a necessidade de dedução de imposto de renda. E a gente vê, através de depoimentos como o doutor Alexandre, o doutor Francisco e outros também, que nós temos até nos nossos sites, que a gente consegue restituição de imposto de renda, porque as pessoas conseguem deduzir até 12% da sua renda anual bruta. E lá, né,
na entidade aberta, somente os PGBLs são passíveis de dedução de imposto de renda. Aqui na Jusprev, há coberturas de risco que são trazidas para os nossos participantes para tornar o nosso plano de benefícios previdenciários completos. Quer dizer o quê? Proteção familiar, e depois eu vou falar sobre cada um deles. Aqui é livre sucessão patrimonial, beneficiários de livre escolha, governança é feita pelos participantes, para os participantes, nossos órgãos colegiados são formados integralmente por associados das nossas instituidoras, não há alguma vinculação política, não há nenhuma vinculação a alguma empresa, então é tudo feito pelos associados das nossas instituidoras. Lá numa entidade aberta, não preciso nem falar que não há participação em gestão alguma de uma entidade aberta. Repasse de 100% do excedente financeiro. Qualquer rentabilidade que a Jusprev consegue, 100%, toda ela é repassada para o nosso participante. Nos bancos, geralmente, eles colocam um limite nisso, colocam assim. Por exemplo, no regulamento, eu já li assim, que a rentabilidade que o participante poderá obter não poderá exceder a 100% do CDI. Como o doutor Francisco já disse da nossa rentabilidade, nós excedemos muito ao CDI. O percentual do CDI que a gente recebeu, 125,41% acima nós estamos do CDI. Então, por exemplo, o que aconteceria no banco e seguradora? 100% é garantido do CDI. O restante fica de rentabilidade para o banco. Aqui na Jusprev, não. Toda a rentabilidade, tudo que exceder CDI ou qualquer rentabilidade atrelada a qualquer parâmetro é repassada para o nosso participante, tá? E o que é mais importante é que nos bancos eles prometem uma renda vitalícia, que é aquela onde, quando se entra em benefício, quando se torna um aposentado complementar, caso venha o evento morte, qualquer saldo que restar passa para o banco, porque eles prometeram uma renda vitalícia, enquanto houver a sobrevivência do assistido. E na Jusprev, não. Caso o participante se torne assistido, comece a receber a sua aposentadoria complementar e venha a falecer, todo o seu saldo de conta é repassado para os seus beneficiários nos percentuais que o participante assistido deixar. Então, essas são as principais diferenças das entidades abertas para a Jusprev. Para quem interessa a Jusprev? Para todas as pessoas. Também para os aposentados, porque também eles pagam o imposto de renda, então, como forma de dedução. Para aqueles que ingressaram antes da emenda 41 ou depois da emenda 41, porque a gente sabe das perdas que são, né, que advêm de uma aposentadoria. A nossa atual diretora-presidente disse que quando ela se aposentou, ela perdeu 1/3. E isso foi muito impactante para ela. Ela não esperava que uma aposentadoria tivesse um reflexo tão drástico assim. Ela é procuradora da República. Então, isso demandou algum estudo da entidade e falando realmente que a maioria precisa de uma aposentadoria complementar. Os filhos podem ingressar, também os associados, as associações que têm os seus colaboradores, podem oferecer esse plano também para os seus colaboradores e cônjuges dependentes econômicos, não somente pelo estatuto, né, da AMPRO, mas a gente também consegue estender isso por uma instrução da Previc que fala que todas as entidades que criaram seu plano de previdência complementar tem que ser estendido esse plano aos cônjuges e aos seus dependentes econômicos. Então, eu vou falar agora dos 4 benefícios oferecidos pela Jusprev através do seu plano de benefícios previdenciários, que se chama Plano Jus. O Plano Jus ele tem 4 benefícios. Renda mensal programada, que é a complementação de aposentadoria, que é realmente o seu saldo de conta de aposentadoria complementar, renda mensal educacional, renda mensal por morte e renda mensal por invalidez. Falando da renda mensal programada, que é a aposentadoria complementar, onde eu destino uma parte do meu patrimônio mensal para fazer uma caixa de aposentadoria, lembrando que, enquanto há essa contribuição, a fase contributiva do meu plano, ela não há incidência de imposto de renda, então isso turbina o meu plano, por isso que a gente fala para ficar quanto mais tempo, né, ficar melhor. Previdência não é um planejamento de curto prazo, e sim uma previdência, um planejamento de longo prazo, porque hoje se ingressa num serviço público de 25 anos, vai se aposentar com 65, 70 anos. Imagina o quanto tempo de contribuição que pode ser feita, turbinando realmente a sua previdência. A partir de um valor mínimo de R$ 105,20, a gente já pode começar a contribuir para a previdência mensal programada da Jusprev, tá? Então, aqui eu fiz uma simulação somente para falar para as senhoras e para os senhores como que a gente deve imaginar a nossa previdência. A nossa idade, ela é inversamente proporcional à necessidade de um investimento financeiro. Então, quanto mais cedo eu começar a contribuir na caixinha de aposentadoria complementar, menos esforço
financeiro eu preciso ter. Então, uma pessoa hoje que tem, por exemplo, 20 anos, ela pode ter financeiro menor do que aqueles que já têm 35 anos, que têm menos tempo para construir. Então, a simulação, simulação é a seguinte, uma pessoa que corresponde mensalmente com esses valores, por um tempo que difere que é a diferença entre 20 e 60 anos. Por exemplo, então, a pessoa com 20 anos, aos 60 anos, isso quer dizer o quê? 40 anos de contribuição de R$200, ela vai ter um saldo acumulado de R$212 mil. Já uma pessoa de 35 anos, aos 60 anos, quando ela entrar em aposentadoria, isso quer dizer o quê? 25 anos de contribuição de R$1.500, por exemplo, ela tem um saldo acumulado de R$724 mil. Então, quanto mais cedo começar a se investir no futuro previdenciário, menor o esforço financeiro. E essa também é uma verdade com relação ao nosso benefício da renda mensal educacional, que é aquele benefício que visa a custear o ensino de nível superior de uma pessoa, de uma criança. Geralmente, os pais ou os avós fazem para os seus netos, para os seus filhos, quando eles nascem. Então, quando eles entrarem na faculdade, eles começam a oferir esse benefício ao longo de todo o tempo da faculdade. Caso não haja entrada em benefício, caso não haja entrada numa faculdade, esse valor total é revertido ao participante principal. Então, a lógica é a mesma. Quanto mais cedo começar a contribuir para uma criança, quando ela fizer 18 anos, então uma contribuição de 1 até 18 anos, de, por exemplo, o nosso mínimo, R$ 105,20, tem um total acumulado de quase R$30 mil, e é esse mesmo exercício que é feito com os demais. Então, quanto mais cedo começar também a contribuir, menor o esforço financeiro. Agora, eu vou falar dos dois benefícios de risco que são terceirizados às nossas seguradoras. Eles visam a proteção em caso de morte ou em caso de invalidez do participante. Por que são importantes? Eu vou fazer um exercício. Eu sou participante do Planjus e tenho os meus 2 filhos, Isabela e Henrique, como os meus beneficiários. Eu tenho a minha caixinha de renda programada, que é a minha aposentadoria complementar. Eu contribuo com R$1.000 por mês. Ao longo de 12 meses, eu vou ter R$12 mil mais a rentabilidade. Caso eu venha a falecer e não tenha contratado a renda mensal por morte, a Isabela e o Henrique vão receber cada um R$6 mil, porque eu tenho 12 mil mais a rentabilidade, dividido entre o percentual de 50%, que é o que eu escolhi, dos meus beneficiários de livre escolha. É isso que vai para a Isabela e para o Henrique, R$6 mil cada um. E eles vão poder escolher a renda na forma que eles quiserem receber, por prazo determinado, prazo indeterminado ou por percentual de saldo de contas. Caso eu tenha contratado uma renda mensal por morte, quando eu vier a falecer, a esse saldo acumulado que eu tenho da minha renda mensal programada, vai ser somado o meu pecúlio que eu comprei com esse pagamento mensal que é transferido para a seguradora. Então, caso haja o evento morte e eu tenha essa renda mensal por morte contratada, a esses R$12 mil mais a rentabilidade serão somados R$468.400 mil. Então, imagina como isso é realmente uma proteção. E por que é importante isso? No caso de um seguro de vida, esse valor seria repassado integralmente para os meus beneficiários de uma vez só. E isso não garante a sobrevivência da minha família, não garante a sobrevivência dos meus filhos. Simplesmente garante pagamento de coisas emergenciais. Isso é o resultado de um estudo que fizemos quando criamos a Jusprev há 14 anos atrás. Que o seguro de vida demora mais ou menos 3 anos na mão de uma pessoa, de uma família, e serve para custear essas despesas emergenciais. Então, com a renda mensal por morte, nós visamos realmente a proteção familiar, a sustentabilidade da minha família ao longo do tempo. Daí os dois, a Isabela e o Henrique, vão poder escolher a forma de recebimento e poderão escolher, antes de entrar em benefício, um saque de até 20%, 25% do que tem no saldo da minha conta com esse pecúlio. Então, o Henrique e a Isabela vão chegar aqui na Jusprev, vão atestar o meu óbito, e vão falar assim, bem, a minha mãe deixou para mim 468 mil mais os 12 mil que ela tinha na conta, eu quero sacar 25% ou 10% ou 15% ou 20%, e o resto eu quero receber sob forma de renda mensal programada, por prazo determinado, indeterminado ou por percentual de saldo de contas. Eles não vão receber de uma vez só. Eu vou garantir a sobrevivência da minha família. No caso da renda mensal por invalidez, caso haja o evento invalidez e eu tenha contratado também, atrelada à minha renda mensal programada, uma renda mensal por invalidez, esse valor desse pecúlio, que com menos
esforço financeiro, eu tenho um pecúlio maior, no caso da invalidez, ele também será somado ao saldo da minha conta da renda mensal programada e eu serei o beneficiário no caso da minha invalidez. Eu sei, né, o quanto que uma invalidez custa. Quando a minha mãe estava internada, o médico falou para mim que se ela saísse, a gente ia ter que ter uma UTI em casa, que mais ou menos o custo de uma UTI seria em torno de 12 mil por dia, né? Com tudo que a minha mãe estava passando, e a gente, né, nem pensava nisso. Então, isso ia ser... não íamos poder fazer uma coisa dessa. Então, a gente não pensa realmente em se validar e morrer, é óbvio, né? Mas essa é uma proteção que também a gente faz, assim como a gente não visa, quando a gente faz um seguro de carro, a gente não visa realmente bater o carro, a gente não quer bater o carro, mas a gente tem essa proteção contratada caso aconteça isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a dedução de imposto de renda, que é um dos modos que trazem as pessoas participantes para a JustPrev, né? E vou explicar para os senhores e senhoras como que se faz essa dedução. Até 12% da renda anual bruta pode ser trazida para a previdência complementar. E por que isso é importante? Primeiro, a gente acha a base de cálculo. Quer dizer o quê? A nossa renda anual bruta. Qual que é a renda anual bruta? Toda a renda, incluído o 13º, férias, se for professor também vai ser somado a isso a renda anual bruta. E é sobre essa renda anual bruta que incide o percentual dos 27,5%. Quando eu não tenho nenhuma dedução correspondente a uma previdência complementar, que quer dizer até 12% da minha renda anual bruta, no caso, 48 mil, quando eu não tenho essa dedução, essa base de cálculo de 400 mil, os 27,5% incide sobre essa base, não me dando nenhum benefício tributário, só me dando realmente um imposto de renda a recolher em cima dos 27,5%, em cima dos 400 mil, que é a minha base de cálculo como exemplo. Agora, se eu tenho uma previdência complementar, desses 400 mil que são a minha base, né, de cálculo, eu vou deduzir, eu vou subtrair 48 mil, que são os 12% de 400 mil, gerando uma nova base de cálculo sobre a qual incidirá esses 27,5%, que é o imposto de renda que nós pagamos. Daí, o que vai acontecer? Essa base de cálculo... O meu imposto a ser recolhido é menor do que o... Acompanha aí o Nossa Casa. A contribuição previdenciária. E isso vai me gerar um benefício... Acompanha aí o Nossa Casa agora e o Roberto já vai lá para casa para amamentar. Tem o microfone aberto. Débora. Vai me gerar um benefício tributário. 4 horas, eu te falei. Vai me gerar um benefício tributário que muitas pessoas usam esse benefício tributário para fazer a sua previdência complementar. Então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa não queira fazer os 12% de uma vez só, mas começa... Pega depois a gente vê o que faz. Por exemplo, R$ 1.250 por mês, tendo ao invés de 48 mil, tendo 15 mil para deduzir da minha base de cálculo em previdência complementar. Mesmo assim, é esse exercício que a gente faz. Diminui esses 15 mil da base de cálculo. Queremos só ganhar tempo, porque lá já tá na hora de... Débora, deixa eu lhe pedir uma gentileza, aproveitando já que o Guidio está com o microfone aberto, eu gostaria de me despedir de vocês, porque eu tenho agora, em 4 minutos, sessão do TRE. Agradeço muito a todos e a você também, principalmente, Débora. E fica aí. Eu e o doutor Francisco vamos sair, então. Depois conversamos. Obrigado, felicidade. Obrigado, Débora. Obrigado, Everson, os demais aí pela oportunidade. É porque a gente tem a sessão. Se tiver ainda, se a sessão acabar e vocês tiverem, eu retorno aqui ainda. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Então, como eu ia falando, tem pessoas que não querem contribuir com os 12%, porque já tem outras deduções a serem feitas. Além da previdência complementar, tem, por exemplo, outro investimento, alguma coisa que queira deduzir. Nessa base de cálculo, por exemplo, se eu quero deduzir 15 mil por ano, o exercício é o mesmo. Esses 15 mil diminui-se a minha base de cálculo, que é a minha renda anual bruta, formando uma nova base de cálculo sobre a qual incidirá os 27,5%, me dando um benefício tributário, que daí o que as pessoas fazem? Fazem o aporte no ano seguinte. Então, sempre vai estar turbinando a sua previdência com esses aportes que nada mais são do que os benefícios, as restituições de imposto de renda que eu tive no exercício passado. Tá? Então, essa é a mágica, né, que a gente fala aí do imposto de renda. O doutor Francisco já disse, mas não é sempre, né, bom a gente falar sobre a rentabilidade da JustPrev. Nós passamos alguns períodos difíceis, né, com essa pandemia, todos passaram, bancos e seguradoras, fundos de pensão, realmente,
até agora, né, há uma turbulência bem grande no mercado financeiro, mas a nossa rentabilidade ela está muito superior ao CDI e indefinidamente, né, superior à poupança. A gente fala que quem ainda tem dinheiro na poupança realmente é preocupante, né, a gente fala bem isso. E esses números traduzem para a gente um motivo de orgulho. Esse número de 50 milhões em portabilidade de entradas são as portabilidades de PGBLs que vieram de entidades abertas. Nós batemos um recorde em 2018 de quase 14 milhões em portabilidades, por causa daquela migração da Funpresp-Jude, que muitas pessoas não quiseram ir para a Funpresp-Jude e trouxeram todo o seu PGBL aqui para a Jusprev. E nós já batemos, inclusive, 2020, 2021 está sendo superior já em 1 milhão de 200 de 2020 aí. Então, esse é o motivo de orgulho para a gente, e depois o Fábio vai apresentar aí uma promotora que é da Associação dos Senhores aí, que fez essa portabilidade, que eu gostaria muito de ouvir o que ela tem para dizer, o seu depoimento, se ela está satisfeita ou não com a Jusprev, e depois eu abro aí para o Fábio falar. Para finalizar minha apresentação, eu trago uma comparação, uma tabela comparativa entre as entidades abertas, que são os bancos, esses bancos são verídicos, Banco 1, Banco 2, Banco 3, e o último aqui, a última coluna é a Jusprev com as suas taxas de carregamento zero e a administração anual 0,7. Eu coloquei aqui, nós pegamos alguns bancos que tinham taxa de carregamento zero, mas o que preocupa realmente, né, peço atenção aqui das senhoras e dos senhores, são as taxas de administração anuais, que elas giram em torno, geralmente, de 2,5%. E isso retira toda a rentabilidade, né, que pode ser oferida aí ao longo de 30, 40 anos, 20 anos que seja. Previdência é investimento de longo prazo. No mínimo 8 anos tem que se ficar numa previdência para começar a oferir os seus resultados. Então, por exemplo, uma simulação de uma pessoa que contribui com R$1.000 por mês ao longo de 20 anos, olha a diferença. Olha ainda mais, ao longo de 30 anos, como 10 anos a mais faz uma diferença quase o dobro, né, do que esses 20 anos. Por quê? Porque durante a fase de contribuição não há incidência de qualquer imposto. Isso vai realmente juros sobre juros, né? Então, a gente vai crescendo o nosso patrimônio sem a incidência de qualquer imposto. A gente consegue ser, a Jusprev consegue ser, ter uma diferença de rentabilidade de mais ou menos 50% a mais do que a gente consegue com os bancos por causa da nossa finalidade não lucrativa, por sermos uma fundação sem finalidade lucrativa. Já falei que o Estatuto da AMPA, através do seu artigo 3º, inciso 7º, instituiu a categoria dos associados vinculados. Então, qualquer pessoa que as senhoras e os senhores, como promotores de justiça, puderem trazer para a Jusprev, indicar para a Jusprev para fazer parte do nosso plano de previdência, serão bem-vindas, né? Qualquer pessoa aí, a gente consegue aí trazer para o plano, trazer para essa rede de proteção. Seus filhos, cônjuges também, e aqueles dependentes econômicos também podem vir para a Jusprev. O Fábio é o consultor da região, né? Aqui é o contato do Fábio, depois eu peço também que ele fale alguma coisa. E a partir do dia 19 ao dia 25 de agosto, o Fábio vai fazer um plantão virtual para todos os associados aí da Ampro. Então, eu peço a gentileza para que salvem os contatos do Fábio, para que possam entrar em contato para fazer essa consultoria personalizada com eles e tirar as suas dúvidas e trazerem os seus planos de previdência das entidades abertas para cá. Esses são os contatos do Fábio. Eu falo agora para o Fábio, né, a palavra para ele aí, e para ele apresentar também a promotora, que já é a nossa participante, a gente tem muito orgulho disso. Fábio, com você. Olá, boa tarde a todos. Doutora Débora, desculpa, Fábio. Sim, pois não. Eu queria só poderia fazer um questionamento aí para a senhora, antes do Fábio falar? Pois não. Então, até eu sou cliente, né, da Jusprev, também aderi, sou associada aí, e o Fábio está comigo muito, inclusive o Fábio tem muita paciência, né, Fábio? Isso eu agradeço imensamente a ele, essa paciência. Eu queria só entender um pouco melhor, né, algumas questões que são diferentes da previdência comum que nós temos. Primeiro, entender um pouco melhor se hoje o fundo que eu andei lendo aí, se ele agora é um fundo multimercado, se ele parou de ser um fundo meramente conservador, se ele mudou a categoria dele para fundo multimercado, se ele tem investido no mercado acionário também. Como é que nós conseguimos acompanhar a grande dificuldade que eu tive, né, para aderir ao plano, que nos planos que eu também eu tenho previdência, são planos que eu consigo entender a carteira do gestor, a cabeça, né?
E aí, se a gente consegue também entender onde o gestor está investindo, ter esse acompanhamento, mesmo que a posteriori, né, porque o gestor não vai abrir de antemão, mas a posteriori, com aqueles 3 meses de carência que a CVM dita, né, no mercado financeiro brasileiro. E outra dúvida eu ia perguntar ao Fábio, né, que tem esse acesso fácil, mas vou abrir aqui caso alguém depois tenha essa dúvida. Eu fiz só o plano básico mesmo e fiquei enrolando para fazer esse pecúlio, né? E aí, se eu posso fazer ainda, depois de tanto tempo, né, Fábio? E se eu posso depois mudar o beneficiário. E por fim, o último é entender um pouco melhor, que para a doutora Débora, com o conhecimento aí dela vertical sobre o assunto, às vezes para a gente não fica tão claro. Essa diferença que a senhora e o doutor Francisco falou no final, que seria, para mim, além do pecúlio, a diferença crucial das outras previdências, a qual também tem um dinheiro. Quando o associado morre, quando o pensionista, né, morre, eu queria entender melhor isso que vocês falaram. O dinheiro, quando é na previdência normal, ele não seria convertido em benefício dos sucessores. E no caso da Jusprev, seria. Eu queria entender um pouco melhor isso. Realmente não ficou tão claro para mim. Tá bom, doutora Lisandra. Eu vou começar a responder pelos perfis de investimentos que nós temos, né? Atualmente, a Jusprev tem um perfil de investimentos conservador, mas com características de moderado já. Nós temos, sim, fundo multimercado, nós temos investimento em ações já, sim, somente nesse perfil de investimentos. Mas agora o Comitê de Investimentos estudou a criação de um perfil de investimentos arrojado, onde mais de 40% será aplicado em ações. Tá? Então, nós vamos ter, a partir do ano que vem, doutora Lisandra, um novo perfil para o participante poder optar qual que ele quer ingressar. Atualmente, a maioria dos nossos participantes, ela é conservadora, realmente, né? Ela gosta de solidez, realmente, não consegue viver com a volatilidade de um mercado financeiro, realmente, como somente a gente vê essas volatilidades nas bolsas, né? Mas a gente tem, sim, um perfil de investimentos hoje moderado, não é mais extremamente conservador, a gente já tem 10% mais ou menos em investimento de renda variável, né? Um percentual que não é muito alto, mas ela já é considerado que não é tão conservadora assim. A nossa política de investimentos, ela dita que somente com esse perfil que nós temos, nós podemos chegar até 20% num perfil arrojado mais, né? Que seria investir esse dinheiro até 20% em na renda variável, mas atualmente a gente está nesse percentual de mais ou menos 10%, tem outros fundos de multimercado ali dentro também, do nosso fundo, e vamos criar esse novo perfil de investimentos, tá bom, doutora Lisandra? Então a gente vai procurar atender a esse público mais jovem, que consegue lidar com essa volatilidade, porque tem mais tempo, né, doutora Lisandra? Porque geralmente quem consegue lidar com volatilidade de uma bolsa, né, que a gente tem aí, um dia sobe, outro dia cai, e isso machuca um pouco o nosso participante, mas essas pessoas mais jovens conseguem lidar com essa volatilidade muito bem. Então, foi para esse público que foi criado esse perfil mais arrojado. Inclusive, foi feito um estudo junto aos nossos participantes que demandou essa criação desse novo perfil que a gente vai estar votando. Por exemplo, esse novo fundo aí seria realmente interessante para os colegas que estão ouvindo, porque caso haja a possibilidade de você investir no mercado acionário e ainda ter os 12% de restituição, e após você chegar bem próximo à sua previdência, à sua aposentadoria, você pode fazer a migração, se quiser, para o conservador, para ter aquela estabilidade, né? Mas no momento, no trajeto da sua aposentadoria, você ganha provavelmente o dobro do que o conservador vai ganhar ao longo aí dos 15 a 20 anos, né? Perfeito, doutora, perfeito. Mas realmente a gente tem alguns participantes que não gostavam nem de ouvir falar de um perfil mais arrojado, justamente por causa que não consegue lidar com a volatilidade. Mas a gente vai trazer esse novo perfil, sim, para disponibilizar a todos os nossos participantes. A segunda pergunta da senhora foi como que a senhora acompanha, né, os investimentos feitos pela Jusprev. Nosso site é extremamente aberto e transparente. Lá a senhora tem todas as lâminas da nossa entidade, todo o CNPJ, né, do nosso plano certinho, os mercados, os CNPJs dos nossos fundos, que pode entrar e ver a alocação em cada segmento.
Então, o nosso site ali na área de transparência traz todos os números para a senhora, né? Então, vai ser muito importante, inclusive, trazer o seu depoimento depois, que pesquisar no site, poder falar para a gente como que se achou, né? Porque tem aí, a senhora já tem mais um envolvimento maior com Previdência, seria bem importante também esse feedback da senhora. Agora, com relação, doutora Elisandra, a renda mensal por morte, ela é feita assim. Quando ingressa um participante na JustPrev, o primeiro plano que ele tem que aderir é a renda mensal programada, é a caixinha da aposentadoria complementar. Então, a pessoa vai contribuindo para a sua aposentadoria complementar, para que isso faça parte do seu pagamento futuro, certo? Só que daí, para proteção familiar, além desses, vamos dizer assim, R$1.000 eu contribuo para a minha previdência complementar, eu coloco mais R$100 que são transferidos para a seguradora, para caso, durante a minha fase contributiva, eu venha a falecer, esse pecúlio que eu estou comprando da seguradora é somado ao saldo da minha conta de previdência complementar e vai ser distribuído aos meus beneficiários de livre escolha, que pode ser mudado a qualquer tempo esse beneficiário, percentuais que eu escolher, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 3 filhos, posso deixar 50% para um, 25% para cada um dos outros, né? Para o meu esposo, 50%, tenho mais 2 filhos, 25% para cada um, do jeito que eu quiser fazer essa distribuição. Então, esse pecúlio, eu vou comprar um pecúlio de uma seguradora, que a JustPrev vai ser a estipulante e vai administrar mensalmente esse valor para pagar os seus beneficiários. Entendeu, doutora? Então, ele é somado ao saldo da sua conta, no caso do evento morte. Respondi as suas palavras, doutora? As suas perguntas? Só ficou a última, que eu achei que é o mais interessante de todos, que é a questão de que no banco, quando a pessoa morre, o dinheiro vai para o banco. E essa iria... Perfeito. Essa seria a minha, que eu achei mais história. No caso, quando a pessoa entra em benefício no banco, então eu já contribuí durante 20 anos, vamos dizer, chego ao banco e falo, quero começar a oferir o meu benefício previdenciário. Eles fazem uma conta, e geralmente é assim, tem 1 milhão no saldo da sua conta, vai receber R$1.000 até que a senhora sobreviva, porque é uma renda vitalícia que está sendo prometida. Então, por exemplo, vamos dizer que seja 1 milhão e se promete R$10.000 por mês, dá mais ou menos isso. Começo a receber a minha aposentadoria complementar, primeiro mês 10 mil, segundo mês 10 mil, eu recebo 10 meses de R$10.000. Perfeito? Então, eu já tirei dali R$100.000. Eu tenho naquele saldo ainda 900 mil e eu venho a falecer. O resto, esses 900 mil, passam a ser do banco, porque a renda prometida para o seu participante lá, do PGBL, é uma renda vitalícia, não é uma renda por prazo determinado, nem indeterminado, e nem por percentual de saldo de contas, igual é aqui na JustPrev. Entendeu, doutora? Renda vitalícia é enquanto houver a sobrevivência. Faleceu, o resto fica para o banco, porque ele considera que houve já administração do seu patrimônio. Entende, doutor? Então, isso é muito preocupante. Isso pode ser revertido? Sim, doutora Elisandra. Caso haja a compra de um seguro atrelado a isso, que chama-se cláusula de reversão ao cônjuge. Então, quer dizer o quê? Depois de eu ter pago 20 anos da minha previdência de 10 mil por mês, vamos dizer que eu pago R$1.000, que seja, eu vou ter que pagar um seguro para garantir que, caso eu venha a falecer, outra pessoa possa receber em meu lugar. Isso, para a gente considera um confisco, né? Mas isso é o que acontece em 99% dos regulamentos aí. O Fábio pode dar o seu depoimento, né, Fábio? Dos PGBLs que a gente analisa, que vem das entidades abertas, 99% é uma renda vitalícia. Então, é isso que aqui é o mais preocupante mesmo, doutora Elisandra. A senhora está certa. Obrigada, Débora. Agradeço. Mais alguém com perguntas? Fábio. Teve uma associada que perguntou se no VGBL acontece a mesma coisa. A regra é igual. Né? No mercado aberto, o VGBL, a regra é igual. Se você tem lá um patrimônio de R$1 milhão e for transformar em renda, se for renda vitalícia, caso você tenha uma morte prematura, o dinheiro fica com a instituição que você guardou o seu dinheiro durante 30 anos, ou 20, né? Assim por diante. Deixa eu me apresentar, então, né? Não. Meu nome é Fábio, eu sou consultor da JustPrev, estou na JustPrev desde 2008 e atualmente eu moro em Belém. Desde 2017 eu atendo todas as associações da região norte. E eu venho aqui fazer um convite para todos os associados que estão presentes
e os demais, os que não puderam participar, né, de poder participar do plantão virtual ou, em outra oportunidade, marcar um dia e horário para a gente fazer uma entrevista. E nessa entrevista a gente vai falar um pouco mais sobre a Jusprev, nós podemos falar um pouco sobre educação financeira, mercado financeiro, como não cair nas armadilhas do mercado, né? Como acontece essa da renda vitalícia, né? Um negócio que vende bem, as pessoas têm uma noção de que podem ter assim todo o dinheiro do mundo, e não é bem assim, né? E nós vamos também falar sobre as contribuições da Jusprev, como melhorar e como dimensionar essas contribuições para que o imposto de renda seja otimizado, né? Assim como o doutor Francisco, o doutor Alexandre falou, e a experiência deles também na dedução do imposto de renda e o benefício auferido com as contribuições da Jusprev, né? Isso é muito importante. Nós vamos falar das coberturas de risco, né? E saber como aproveitar essas coberturas e quando usar. Nós vamos falar do plano dos filhos, da renda educacional, qual é a melhor idade para entrar no plano de previdência, entre outras coisas. Assim, nós podemos marcar a entrevista e o tempo mínimo que a gente precisa é no mínimo de 30 minutos a 40 minutos, a gente fala bastante coisas, tá certo? Bom, eu deixo as pessoas à vontade, espero elucidar o assunto de previdência complementar, é um negócio muito complexo para uns, para outros é mais fácil, né? E lembrando que aí no dia 19, entre os dias 19 e 25, nós vamos fazer um plantão virtual para poder atender todos os associados da Ampro. Né? O meu contato está sendo divulgado agora na tela, até mesmo a associação tem divulgado através das mídias sociais o meu contato, e eu fico à disposição para qualquer informação e poder ajudar aí o pessoal da associação como um todo. Eu fico por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, também fico à disposição, ou se alguém quiser agendar nessa semana ou durante o período, ficaria muito grato. O microfone está fechado. Fábio, eu gostaria só que você gostaria que voltasse a tela que está o seu e-mail para eu colocar para o pessoal. Isso aí, essa daí. Obrigado. Vou fechar o microfone. Uma participante, né, que é promotora de justiça, você conseguiu que ela Então, nós temos a doutora Lisandra, é um prazer ter a doutora Lisandra como associada da Jusprev. Né? Essa é a segunda vez, né, Débora e Fábio, que eu assisto, e agora eu pude entender bem melhor, parece que é outra. Acho que a primeira você dá aquela olhada, né? Eu até estava lá na Associação dos Magistrados com a Débora, mas acho que agora esses pontos, né? Eu tenho 2 FOFs de previdência e parece que eu devo ter ficado surda nessa hora que a senhora falou dessa parte. Eu não tinha entendido isso. E dessa questão que eu achei que a gente que faz o planejamento financeiro, né? Que tem essa questão também familiar, né, de pessoas que dependem da gente, uma das grandes preocupações é faltar e com quem vai cuidar, né, das pessoas que a gente que depende em relação financeira. E realmente eu achei que isso aí de não voltar, né, de não sumir esse dinheiro que você contribuiu, para mim seria a grande diferença para eu indicar isso para a irmã, familiares, né, Perfeito. E aumentar o meu aporte, né? Perfeito. E, assim, a rentabilidade, eu estou satisfeita, né, por falar da rentabilidade, mas, para mim, a rentabilidade, dentro de uma gestão razoável, não conta tanto. Para mim, o que conta mesmo são esses diferenciais, porque você consegue uma rentabilidade boa em outros casos, né? Mas a questão de você... para mim, o diferencial é o pecúlio, que é um tipo de seguro de vida, né? Um valor mais baixo, e essa questão do dinheiro voltar para os beneficiários do associado. E isso é uma coisa assim, gigantesca, na minha opinião, né? Já que a gente pretende ficar de 10 a 20 anos contribuindo. E uma outra questão que vai fazer muita diferença também é de você utilizar
essa previdência que ela vai ter essa característica mista depois, né, que ela entrar com essa questão arrojada, como uma carteira dupla, né? Pode Sim. utilizar uma conservadora, uma previdência conservadora e uma previdência dupla. Você pode fazer duas dentro da Jusprev também no futuro, né? E utilizar isso como se fosse um fundo de ações com restituição garantida, né? Perfeito. Assim, eu gosto. Assim, né? A senhora tem que fazer parte do comitê de investimentos. Muito obrigada, isso é ótimo para a gente, viu? Mas agradeço demais por tudo. Agora, agradeço aí novamente ao presidente, doutor Everson, aí pela oportunidade. Estamos à disposição para mais perguntas. E vamos fazer o sorteio, né, Fábio? Isso. Vamos fazer o sorteio. Débora, nós temos também a doutora Andréa Vicentini, que também ela é participante, ela não pôde participar, né? Mas ela fez o plano de previdência para ela, ela tem a experiência da portabilidade para a Jusprev e também a questão do imposto de renda, né? Perfeito. Tem visto aí, tem oferido bons recursos, bons benefícios no imposto de renda. Isso é muito importante para os associados entenderem, né? Que não é apenas para quem está começando a carreira pública, né? Tem muitos aposentados que também fazem a Jusprev justamente por essa questão do imposto de renda. Verdade. A economia, ela é significativa. Com certeza. Bom, nós temos alguns participantes aqui que estão presentes e alguns que saíram, né? Mas nós temos um número bom de associados. Eu vou fazer. Você faz aí o sorteio? Você tem todos os nomes, Fábio? Tenho. Eu estou aqui com a tela do sorteio. Sim, Se você quiser, eu compartilho a tela, né? Dar um print só para a gente formalizar aqui a questão do sorteio. Se puder abrir as suas câmeras, assim, os que puderem, é claro, né? Para a gente só dar um print Isso. na tela para poder justificar o sorteio daí, por gentileza. Ô, Débora, se você puder fechar a sua câmera, aí pega todo mundo. A tua câmera está expandida. Ela está full screen. Como que eu faço isso? Aqui. Assim, Fábio? Deixa eu ver. Não, ainda está full screen. Para mim, eu consigo pegar tudo, acredita? Eu não consigo pegar todos. Eu só consigo. fica uma Então, eu vou dar print aqui, tá bom, gente? Tá bom. 1, 2, 3. Pronto. Já dei um print aqui para a gente documentar, então. Podem fechar, quem quiser, quem não quiser aparecer. Você quer compartilhar minha tela para o sorteio? Acho que sim. Compartilha aí, então, Fábio. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Então. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. A gente está à disposição. Tomara que a gente possa ir se visitar aí quando eu puder ir a Rondônia, passar um pouquinho de calor, né? Para poder fazer aí um encontro, um bate-papo melhor aí sobre Previdência. Muito obrigada mesmo, viu, por essa oportunidade. Estão vendo a minha tela? Estamos sim. Vê se todo mundo consegue localizar o seu nome, né? Se está faltando alguém, por favor, fala no chat. Alguns eu peguei da tela do Zoom e na tela tem apenas um número, não tem o nome. Então, quem souber aí do seu número vai ser... Tem mais embaixo, ó. Isso. Cheguei para o sorteio, então, Débora? Vamos para o sorteio. O senhor chegou para o sorteio. Eu acho que tem que pôr nosso nome aí, né, Francisco? Eu e o Alexandre, temos que estar nessa aí também, o Everson. Cadê o Everson? Eu gostaria, eu acho que eu vou contestar essa afirmação do Francisco Borges, porque eles são convidados da Jusprev, são membros da Jusprev, então eles têm que... Então, se eu for sorteado, você... a compra do equipamento para o sorteio, entendeu? Então, fica aí o meu registro. E a exclusão imediata do nome dos dois aí. Então, vamos lá. Vou sortear, então, hein? Eu acho que todos aqui, então. Começou. Ué, Everson, mas a urna eletrônica vale, cara. Que isso? Paulo... não, tá errado. Não vale, não. A urna eletrônica aí tá... Não vale. Pablo Viscardi. Pablo está presente? Vamos ver se ele está... lá de Vilhena. O Pablo está meio complicado desde ontem, né? Ele saiu. Vale que está presente? Vamos sortear de novo, né? Então, deixa eu fazer o sorteio novamente aqui. Bom, vontade do Francisco de estar o nome dele lá. Que dó.
Mas então, só vai os que estão presentes, Fábio? Quer fazer uma... faça o outro, então, né? Então, vamos Faz fazer, outro. então. Eu acho que tem que ser o presente, né? Para dar mais vamos lá. emoção aí. Rodrigo. Aí, Nossa, será? só dá Cone Sul nesse negócio, é? Só dá região de Vilhena e Colorado aí. Tem dois Rodrigo. O Rodrigo não é aqui da capital? Pois Eu é. vi. Não, É o tem dois Levente Rodrigo. e o da capital. Oi? Eu vi o nome da Cláudia Machado aí, pularam ela, tadinha. Eu acho que ela que tinha ganho aí, viu? O Rodrigo tá fora. Tem Ó, o Rodrigo e o Rodrigo de Castro. É o Rodrigo que estava presente. esse é só o Rodrigo. São os dois presentes. Tem um iPhone de Rodrigo aqui e Rodrigo. Então, Não, O Rodrigo que é marido da Marcília, né? Se for de Castro, acho que é o marido da Marcília, não é? não é nem o de Não, cá. não é. Não, deve ser o Rodrigo Levente, Mas se fosse qualquer Rodrigo aí, deveria falar ok. Ninguém se manifestou, né? Vai Vamos passar para outro. olha lá. Eu deveria ter tirado o nome deles, né? Mas se surgir... Fábio. O Fábio tá aí, o Fábio eu vi. Eu tô aqui. Na hora. Presente. Olha aí. Ah, não, cortou o sinal. Ah, mas eu tô aqui, ó, tô me mexendo. Ao Aonde? vivo. Ah, não, cortou o sinal. Faça uma pergunta que eu respondo aí para provar que eu tô ao vivo. Parabéns. Parabéns, Mas, Fábio. Débora, parece que só recebe o prêmio quando entregar a ficha de inscrição, né? Isso mesmo. Ô, Francisco. Exatamente. Tinha essa condição no prêmio? Tem que provar se ele está ao vivo. Oi, Elisandra. Doutor. Qual é a melhor amiga? Quem que está falando? Espera, eu não Fábio. consegui entendi entender. também. Doutor Fábio, nós vamos então encaminhar para o senhor o seu Kindle. Depois o senhor passa, por gentileza, para o Fábio o seu contato, que daí o Fábio passa para a gente remete para o senhor, ou a gente manda para onde o senhor quiser aí, tá bom? Tá joia. Beleza, obrigado. Elisandra, eu não consegui ouvir o que você falou. Estava brincando aqui com o Fábio, falando para ver se ele estava O endereço para o Fábio, que daí o Fábio consegue remeter para ele, né? Pode ser assim? Não entendi, se foi a pergunta para mim. Não está me ouvindo, doutor? Houve interferência, Débora. Repete aí, por favor. Então, assim, o doutor Fábio vai passar o endereço dele para o Fábio Roger, que é o consultor, para que a gente possa encaminhar para o senhor o seu Kindle. Resolvido. É porque tinha dois Fábio aí, né? Fábio, eu acho que a confusão foi essa. Mas, Não, Débora, o Fábio eu queria sou eu, fazer né? um pedido. O pessoal aqui, alguns colegas que não puderam participar, outros que tiveram que sair, primeiro elogiaram muito a apresentação, acharam assim, que foi muito, muito bem, ficaram muito satisfeitos com a apresentação, estão muito interessados na JusPrev, mas me pediram a palestra gravada para eu poder disponibilizar para eles. Não sei se é possível ou não. Sim, vou pedir para a Sol, que é a nossa coordenadora institucional, ela vai passar para o senhor e o senhor pode distribuir para quem o senhor quiser, tá bom? Tranquilo. Agradeço muito, viu, doutor Everson, mais uma vez aí pela oportunidade. Fábio, doutor Alexandre, doutor Francisco, muito obrigada pela parceria aí, viu? Eu que agradeço. A Lisandra fez uma pergunta, eu não consegui ainda entender, Lisandra. Não, Francisco, eu estava só fazendo uma brincadeira com o Fábio, para ver se ele estava ao vivo mesmo. Ah, tá. Tá certo. Acho que é isso, então, né? Ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? E o Fábio pode fazer esse plantão virtual dia 19 ao dia 25, Fábio, é isso? Isso, a partir de amanhã, até quinta-feira, até quarta-feira da próxima semana. Perfeito. E, em especial, na próxima semana, eu vou estender um horário, deixar um horário extra após o expediente. Como aí nós temos um fuso horário em Rondônia, eu posso marcar um horário após as 19 horas, o horário mesmo aí de Rondônia, para que a pessoa fique um pouco mais à vontade. Às vezes, no dia a dia, na correria, assim como o doutor Francisco, o doutor Alexandre mencionou, os trabalhos têm sido grandes, então a gente pode deixar um horário extra, né, durante a próxima semana, para que a pessoa, que é o associado, possa ficar à vontade e conversar comigo durante o plantão virtual. Perfeito, então. Muito obrigada, tá? Acho que é isso, né, doutor Francisco, doutor Alexandre? Muito obrigada. Beleza, só agradecer o Everson novamente aí, a oportunidade, viu, Everson? A gente a gente sabe a dificuldade, você como presidente da AMPA, eu, Alexandre também, quando estivemos lá, eu vi, parece que o Marcelo estava aí também, esse presidente da AMPA.
da gente conseguir trazer tudo quanto é benefício para os associados. Essa é mais uma oportunidade, né, que vocês aí, que nós tivemos que sair, mas que vocês puderam acompanhar e quiserem conhecer mais, como o Fábio está à disposição. E como eu falei, eu acho que a gente precisa estar juntos e é lógico, a gente aqui de Rondônia, quanto mais formos daqui, mais a gente vai poder reivindicar aqui para o nosso lado, né? Então, vamos realmente agradecer e tomara que dê bons frutos essa visita aí, apesar de ter sido, né, por online, mas que a gente possa ter bons frutos e logo que retornar aí, daí combinar com a Débora, a gente fazer talvez uma parceria de vir aqui junto à Ampro, à Meron, a gente faz uma coisa interessante que vocês possam ver aí também com o Fábio, uma coisa que atraiu muito quando a gente estava lá em Ji-Paraná, são as simulações, viu, Lisandra, Fábio? É uma coisa interessante vocês falarem com ele, tem um sistema aí no site da Jusprev que faz a simulação dos valores, tempo, tudo aí que vocês quiserem. Isso aí é bem interessante porque você começa a ver, né, em números a coisa. Valeu, um abraço para vocês, Everson. Eu que agradeço aí ao Francisco Borges. Uma sugestão. Everson, desculpa, uma sugestão aí para atrair também mais associados com um perfil um pouco mais parecido com o meu, seria promover algumas lives com os gestores do fundo. Para quem tem esse mindset mais voltado para saber a qualidade do gestor, né, para aportar um valor maior, de entender quem é que está gerindo, né? Não só essa questão da rentabilidade, mas quem está por trás, né? Acho que seria interessante promover aí umas 2 vezes ao ano. Perfeito, doutora. A gente pode até combinar, né, de fazer uma live, sim, com os gestores e, quando formos fazer alguma apresentação, também levá-los, né? A gente pode combinar isso, sim. Ok? É isso? Okay. Eu que quero agradecer também, Francisco Borges, Alexandre Miguel. A gente brinca muito, assim, porque são meus amigos há muitos anos, não que nós sejamos tão velhos, né, mas são meus amigos. Francisco Borges aí, parceiro, Alexandre Miguel. E de ontem, contente por 3-0, né? Não, pô, cara, espetáculo mesmo, né? O São Paulo, não sei se tem algum Bambi por aí, né? Mas, infelizmente, o nosso Palmeiras se superou e superou de uma forma bastante satisfatória. A você, Débora, pelo profissionalismo, ouvir você demonstra, eu confesso, sem querer ficar jogando confetes gratuitamente, mas eu percebo assim, o seu conhecimento nessa área. Inclusive, se você me permitir, qualquer hora eu vou te consultar aí para ouvir alguma coisa nessa área de finanças, de aplicações, essa área. E também toda a sua equipe, porque eu não fiquei assim 10 minutos sem respostas às questões que eu fiz, às indagações que eu fiz ao longo da organização do evento. Então, eu fiquei assim muito satisfeito pelo profissionalismo de vocês, né? O Fábio, o Roger, eu estou conhecendo agora, não conheci antes, mas vou ter a oportunidade de ter contato com ele. Meus sinceros agradecimentos aos meus colegas que participaram aí, ao Fábio, que ganhou o prêmio, né? Ao sorriso dele, ele nem desligou a câmera até agora. Enfim, meus sinceros agradecimentos a todos. E a função da Ampro é essa, né? Oferecer aos colegas o que eles querem, o que eles precisam, e os produtos ficam aí à disposição deles. Muito obrigado, Débora, mais uma vez, parabéns, tá? Eu agradeço, doutor, muito obrigada. Até mais, até a próxima, então. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Ei, Fábio, manda para mim de novo aquele e-mail. Ah, tá. Eu vou mandar para a senhora, então, aquela questão, aquele link, para a gente concluir, então, aquela questão do risco. Tudo bem? E Fábio, para aumentar meus aportes, só pelo site eu consigo, então, para fazer aportes extras? Isso. Pelo site a gente consegue fazer Você consegue emitir um boleto de aporte, você consegue fazer através do aplicativo também. Mas caso você queira ainda falar comigo, trocar uma ideia, né, ou pedir para mim, eu posso providenciar o boleto no valor
e na data que você queira, né? Inclusive, a gente pode também otimizar, né? Fazer a continha, né? De quanto você está contribuindo, porque todos os anos a contribuição ela tem um reajuste natural pelo IPCA, né? Então, a gente faz esse dimensionamento aí das contribuições com o valor do aporte, né? Nós temos aí variáveis, né? O salário ele pode ter uma variação durante o ano, né? Então, você pode ter recebimentos maiores. Então, a gente ajusta isso, né? E vai se adequando, né? E vai vendo aí como você vai fazendo o imposto de renda, como você vai aplicando isso. Acho que é importante, né? Eu sei que você tem uma destreza muito boa quanto à questão do investimento, né? Mas sempre ter um pouquinho de cautela, uma observação. As coisas simples são as coisas que dão resultados, né? Exatamente. E, assim, essas questões que eu realmente aprendi hoje, né? Eu não tinha percebido, né, essas diferenças. Hoje eu entendi melhor as diferenças maiores do plano, né? Mas então tá, Fábio, agradeço aí a sua atenção e paciência. Tá, Zóia, eu tinha mandado uma mensagem para você, justamente você participar e fazer o seu depoimento, sua presença foi muito boa. Né? Muito obrigado pela participação. Não, muito bom, muito obrigado, viu? Eu faço contato com você pelo WhatsApp, então, para incluir o risco, tá bom? Tá certo. Tá ótimo, querido. Obrigado. Um abraço. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.